Recentemente se criou um mito de que as pessoas no Brasil realmente estão muito preocupadas com a questão política, sendo que isso na verdade é apenas uma construção que vem a partir do momento que a gente olha a realidade da internet. Quando você olha para a internet, você vê que tem aquela divisão entre aquelas pessoas que têm aquela opinião de direita, mais liberal conservadoras, e aquelas de esquerda, e elas têm aquelas tendências de modo que você já sabe qual vai ser a opinião de uma pessoa baseado no grupo ideológico ao qual ela pertence. Então não é algo aleatório. Se ela diz que é a favor da pauta X, provavelmente quando nós estivermos conversando da pauta Y, ela vai ter determinada opinião baseada no grupinho ideológico que ela está na internet. E essa divisão é muito clara na internet. Isso faz com que as pessoas acreditem que no mundo real funciona também dessa maneira, mas não é assim. O brasileiro não liga muito para essa questão. Na última pesquisa, em plena época eleitoral, a maioria das pessoas não importava com esse fator de direita e esquerda. Eles levavam em conta outras coisas. E você tinha aquelas flutuações. Em uma época você tinha o Lula indo bem nas pesquisas, aí depois o Bolsonaro melhorava muito, piorou, aí depois no final ali melhorou muito, chegando perto do primeiro turno. Isso acontece porque grande parte dos brasileiros flutuam muito nas suas posições políticas, eles não têm um lado muito específico. O brasileiro, na verdade, é uma salada ideológica. É aquele cara que é a favor de uma política de austeridade mais fraca, que defende uma política econômica um pouco mais de centro-esquerda, com um Estado social forte. Na segurança pública, prefere um sistema mais punitivista, prenda os bandidos, às vezes os matem. Na questão dos costumes, tende a ser um pouco mais conservador, e etc, etc. O brasileiro tem sua tendência, em algumas regiões mais, outras menos, tem essas variações, inclusive entre classes, raças, idades, etc. Mas, de maneira geral, o brasileiro é uma salada ideológica e não está muito preocupado com a política, com as decisões políticas de cada um dos participantes de um programa de entretenimento como o BBB. No ano passado, quem ganhou o Big Brother foi a Gleice, que era uma defensora do Lula, era petista, e ganhou. E a maioria dos brasileiros, dos eleitores, não se preocuparam com isso, não estavam votando nela pelo fato dela defender o PT. Se preocupam muito mais com a questão que acontece dentro da casa, com os outros fatores, se ela não é uma boa jogadora, se tem ou não tem simpatia. E nesse ano, quem vai vencer, pelo jeito, é a Paula. A chance dela não ganhar seria caso ela tivesse saído nesse paredão agora, porque teve toda aquela comoção em torno da Ariane. Muita gente começou a considerar que ela era culpada, que a Paula fez a Ariane sair. Essa era a chance dela sair. A outra chance seria se a Ariane não fosse expulsa, aí fosse ela, a Paula, aí a Paula derrotaria a Carol e o Alan para a final. E aí dividiriam os votos entre Paula e Ariane, né, que tem o mesmo público, um público similar. E o Alan poderia vencer. Essa seria a possibilidade da Paula não ser a campeã desse BBB. Isso não vai acontecer por motivos óbvios. A Ariane foi expulsa numa situação meio boba ali. A produção poderia muito bem ter considerado que elas estavam bêbadas. Aí, num momento de muita provocação, a Paula saiu correndo em direção à Ariane. Ela que quase que instintivamente foi lá e empurrou, depois se arrependeu depois. Foi um negócio meio rápido. Não havia necessidade, considerando o contexto, faltando apenas um dia para acabar o jogo, foi bobeira. A produção do programa olhou muito a letra da lei, a não ser que eles levem em consideração que ela quase bateu a quina ali perto da cama, né? Mas mesmo assim poderiam ter considerado não fazer essa expulsão. Que deixassem os avisos para os próximos Big Brothers, que não teria mais essa tolerância para tomarem cuidado com bebida, mas naquela situação ali, diante de duas mulheres bêbadas, naquela situação de alta provocação, a outra sai correndo em direção à outra, aí a outra vai e meio que reage, quase que instintivamente. Não havia necessidade dessa expulsão, não. Analisaram muito a letra fria da lei, isso aí é uma coisa errada. Lei do programa, eu falo, né? Não o Código Penal brasileiro. As regras do programa, né? Um termo mais correto. Mas enfim, a Paula vai derrotar o Alan sem dificuldade e vai ser campeã do BBB. Vai conseguir ali aproximadamente uns 60%, que é o que ela teria conseguido no paredão anterior se não fosse toda essa briga aí com a Ariane, né? Que acabou fazendo com que ela não saísse apenas por 54% de votos para Carol Peixinho. Aquela promessa dele de dividir o prêmio com instituições que cuidam de animais, isso aí não vai adiantar muito não. Mesmo porque isso pode até ser recebido mal por parte do público.
o público pode ver aquilo ali como uma chantagem. A Paula vai ser campeã do BBB. Isso não quer dizer que as pessoas apoiam o racismo ou que elas defendam determinada pauta política, como estão dizendo por aí, que na verdade querem tirar os negros. Não. A maioria dos brasileiros falam de eleição, falam sobre esquerda e direita, falam sobre ideologia, mas no período eleitoral. E mesmo assim não falam daquela maneira caricata, utilizando aqueles termos mais ideológicos como consciência de classe ou liberal. E isso vale também para o Big Brother Brasil. A maioria das pessoas não está muito antenada nessa questão política. Eles olham para a Paula, acham ela alegre, luta muito, batalhadora e vão dar um prêmio para ela. Não estão beneficiando ela porque são racistas, porque querem tirar todos os negros. Realmente, os outros negros da casa simplesmente utilizaram essa bandeira, mas não fizeram muito, não tem aquele carisma que ela tem. E esse é o fator. Então isso aqui é um vídeo para dizer que apesar do brasileiro ter um monte de defeito, não está elegendo a Paula por causa de racismo. O brasileiro liga para a questão ideológica, para a questão política, muito menos do que as pessoas acreditam. E as pessoas em geral são contra aquele racismo mais extrínseco, mais claro. Alguém que vai lá e chama um negro de macaco. A maioria dos brasileiros não vai simplesmente deixar de gostar de alguém, vai começar a tripudiar de alguém porque ela foi lá e fez um comentário que pode ser considerado preconceituoso sobre Oxum. E foi realmente um comentário preconceituoso, ela dizendo que estava com medo. Mas isso não é o suficiente para fazer com que o brasileiro odeie alguém. Que fique dizendo que tem que tacar fogo em alguém, tacar fogo em racista. Para que o brasileiro haja dessa maneira, teria que ser um caso mais grave. Ela teria que chamar negros de macacos, fazer comentários explicitamente racistas, e não esses que envolvem um preconceito mais intrínseco, como quando ela disse que tinha vergonha de ter ficado com um menino de comunidade. Isso aí é algo que o brasileiro comum acaba dizendo, tem esses preconceitos velados, internos, mas a maior parte dos brasileiros não são de extrema esquerda, não vão ficar perseguindo alguém, chamando alguém incessantemente de racista, de preconceituoso por causa disso. Precisa de algo mais. A extrema esquerda pode ser forte no Twitter, mas na vida real não. Na vida real não vão tentar destruir sua vida porque você disse que tem medo de Oxum. Definitivamente não. Mesmo porque a maioria dos brasileiros nem conhece bem as religiões africanas, acham que simplesmente estão fazendo macumba, não sabem que há ali uma religião por trás disso. Tem até algumas raízes no cristianismo. As pessoas em geral não têm essa noção. E a Paula, apesar de ser formada em Direito, é uma menina ali da roça, não tem muitos amigos, é improvável realmente que ela tenha essa noção do que é uma religião africana e tal. Para ela, assim como para muitas pessoas, é um negócio meio obscuro, né? O que faz todo sentido dentro da lógica cristã, né? Porque envolve rituais de incorporação, aquilo ali é visto como demônios, então isso é um grande problema. Os cristãos têm mais problemas com religiões que envolvem rituais de incorporação. E isso vale para Umbanda, Candomblé, Espiritismo e diversas outras, várias vertentes do hinduísmo. Falou de qualquer entidade espiritual para um evangélico, ele já... Opa, isso aí tá errado, isso aí é demônio. E dentro da lógica cristã faz sentido pensar assim. Porém, as religiões têm que se conviver, né? Então as pessoas não podem simplesmente sair demonizando outras religiões. O que não significa que eu sou a favor de que o Estado obrigue as pessoas a fazer isso, tá? As pessoas têm que respeitar sendo convencidas, e não porque o Estado obrigou a você a dizer que não pode ter medo de Oxum. Isso aí é um conceito político, não vamos entrar muito nessa questão. Não leve a internet como um bom termômetro. Ali é pessoal de classe média, não é um bom retrato, uma boa fotografia do brasileiro em geral. Pessoas de classe média falam muito mais da questão ideológica. Olha só, ele é bolsominion, vamos votar nele. Não, é petista safado, vamos votar. O brasileiro em geral não liga muito para essa questão não. Então, em questões de entretenimento, seja Big Brother ou outras coisas, isso não vai ser levado muito em questão. Então, vamos parar com essa bobeira de o Brasil aprova racismo, o Brasil... E isso é um reflexo das eleições. Não, pelo menos não exatamente, em sentido bem mais simples. Claro que se fosse assim, um país muito com uma tendência considerada progressista, né, que é o termo utilizado, o termo mais correto seria reformista, sim, poderíamos dizer que a Paula teria uma chance bem menor de vencer. Mas mesmo assim seria uma situação onde as pessoas de ideologia oposta, de esquerda, estariam
fazendo uma militância e envolvendo mais a política no assunto. Não é muito uma característica do brasileiro. Por mais que o brasileiro tenha as suas tendências de ser conservador quando se trata de costumes e política em geral, um pouco mais à esquerda, centro-esquerda na economia, por mais que o brasileiro tenha essas tendências, ele não costuma levar essas coisas para o entretenimento. Então, é bobeira essa ideia de ficar envolvendo política nas decisões que o público faz, quando a política tem um fator muito menos importante, muito menos decisivo nessa questão. É isso aí. Até mais.